Satanás arranja mil e uma maneira de nos despistar, de nos colocar fora do circuito divino. A comunhão com Deus é ou foi o objetivo da parte do Senhor. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Jesus ainda bate ao coração, ao vosso coração. Bom dia, igreja. Igreja de Setúbal, e não só, também todos aqueles que nos acompanham através da internet, também são igreja. Porque o Senhor diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, o Senhor estará no meio deles. E mesmo aqueles que estão sozinhos, como normalmente estão com o seu anjo da guarda, pelo menos já são 2, e de certeza absoluta que Deus está no meio deles. Antes de começar, eu gostaria de fazer uma oração e iria pedir a todos o favor de curvarem as suas cabeças. Querido Senhor, o nosso muito obrigado, porque estamos aqui, ou estamos a acompanhar a emissão para ouvir a Tua Palavra, quer aquilo que que preparaste durante a semana na Escola Sabatina, como também no culto que iremos ouvir a seguir. Senhor, que prepares o nosso coração de tal forma que possas habitar nele e possa haver uma séria transformação em cada um de nós para te receber, para te aceitar e para andar contigo até a eternidade. Obrigado, Senhor, que abençoes a cada um de nós, que nos ajudes nas nossas dificuldades, nos nossos problemas. Dá-nos a tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Eu hoje estou quase como um principiante, a sério, daqueles moderadores que estão, digamos, a iniciar a sua atividade nas primeiras vezes, e então é com uma certa emoção que me encontro aqui. Já lá vão 3 anos. O tempo passa realmente a correr. Que não tive a oportunidade. A logística lá em casa não é nada fácil. Ainda estive a aguardar até um momento, até a última hora, numa tentativa de vir acompanhado, mas não é possível. A vida tem várias surpresas, nós, por vezes, não estamos preparados, mas convém nós irmos preparando mentalmente, ver os exemplos ali e acolá, porque, de uma forma ou de outra, mais cedo ou mais tarde, alguma coisa, nada daquilo que nós estamos habituados, vai nos bater à porta. E se não pedimos ajuda a Deus e resistência, não é fácil. Não é nada fácil. Bom, mas agradeço à direção da Escola Sabatina o convite de estar aqui e queria que todos vós, dentro do possível, pudessem ajudar, salientando um ou outro pormenor que eventualmente me possa escapar, mas a ideia é que possamos sair daqui, depois destes momentos de recapitulação da lição, satisfeitos, cheios da Palavra de Deus, com capacidade para resistir ainda mais
às vicissitudes que nos aparecem na nossa vida. Gostaria que abrissem as Sagradas Escrituras em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, onde vamos ler principalmente os tópicos de alguns versículos que no início, quando comecei a meditar na lição, sinceramente mexeu um bocado comigo. Isto porque, meus irmãos, nós, quando começamos na nossa juventude, começamos os primeiros anos da nossa vida, nós fazemos diversos planos, quer nos estudos, quer mais tarde em constituir um lar, ter filhos, ter netos, e quando chegamos nesta escalada de filhos e netos, já temos uma certa maturidade que nos faz pensar um bocadinho mais profundamente. Para onde é que nós vamos? O que é que estamos a percorrer? O caminho que estamos a percorrer? Se realmente estamos atentos ao caminho que estamos a trilhar? E realmente para onde é que vamos? E se é que queremos ir? O caminho que estamos a trilhar, se é realmente o mais certo, o mais correto, aquele caminho que Deus quer que nós caminhemos com Ele. Quando chegamos a uma certa idade, nós pensamos mais maduramente. A idade amadurece-nos. Porque materialmente nós vamos resolvendo ali e acolá, mas espiritualmente as coisas às vezes não correm como nós queremos. E muitas vezes temos que parar. Eu conto-vos um episódio real que se passou com o meu pai para fazer, digamos, a ponte para aquilo que a lição, em certa medida, nos diz. Ele a profissão dele era maquinista, era condutor de comboios, e em determinada altura da vida dele, ele conduzia comboios, máquinas na via larga, a via normal dos comboios, mas na zona onde eu sou natural, em Espinho, há a linha estreita, chamada linha do Volga, para aqueles que mais ou menos conhecem, liga Espinho, Aveiro e Viseu. E ele, devido às suas funções, conhecia perfeitamente todas as estações, apiadeiros e todas as passagens de nível. Tinha que conhecer, de cor e salteado. Então, um dia, à noite, ele não foi apanhado, já reformado, não foi apanhado numa passagem de nível sem guarda. Hoje, as passagens de nível têm cancelas automáticas, têm sons sonoros, avisam, mas antigamente não havia. Havia lá uma placazinha que dizia pare, escute e olhe. E quando ele saiu tanto do coma, eu fui falar com ele, e então, ele chamava-se Orlando, a minha expressão com ele, o relacionamento, quando ele já estava mais ou menos, portanto estava consciente, então disse, então Orlandini, que é feito, amigo? Então, o que é que aconteceu? Ele disse, olha filho, não parei. Olha, escutar eu não escutei porque era de noite, eram 11 horas da noite, com os vidros embaciados da viatura, eu passei, não vi nada. Era escuro, a zona é escura, e passei. E foi apanhado, foi à frente de uns largos metros, em que lhe criou problemas físicos. Não parou. Então, eu devia ter parado. Mas eu nunca contava que aquele comboio, que era o último comboio que ele fez tantas vezes, que o horário dele de chegada era às 21, e o comboio chegou atrasado.
2 horas. Pois foi aí, nessa noite, que ele foi apanhado. Isto para dizer o quê, meus amigos? Diz aqui, 1 Tessalonicenses, São Paulo, no capítulo 5, versículo 2, o dia do Senhor virá como o ladrão da noite. Verso 4, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Verso 6, não dormamos, mas vigiemos e sejamos sóbrios. A nossa vida, a correria que nós temos, nunca chegamos ao fim do dia sem algo para fazer, guardamos sempre para o dia da manhã, faz-nos andar tão absorvidos, isso quer novos, quer mais velhos, tão absorvidos com a vida que temos, que não temos ou não arranjamos tempo para termos uma comunhão com Deus. E depois, lá está, não paramos onde temos que parar, não escutamos a sua voz, independentemente de olhar à nossa volta e ver tudo isto, todas estas calamidades e problemas que nos circundam. Coisas estranhas que estão acontecendo à nossa volta. E nós sabemos que isso acontece de um momento para o outro. Pessoas ficam sem nada, absolutamente sem nada, em pouco tempo, em poucos minutos. Como é que está a nossa vida espiritual, meus irmãos e amigos? Isto não vos preocupa? Por vezes nós temos que ser abanados. E realmente aqui Paulo, escrevendo aos membros de Tessalónica, no ano 50, sensivelmente no ano 50 da nossa era, portanto isto vai fazer quase 2000 anos, preocupado com estes membros, mal sabia Paulo que hoje, nesta semana, não só nós aqui, Setúbal, como também no nosso país e em todo o mundo, iríamos ouvir as palavras dele chamando-nos a atenção para aquilo que realmente nós pretendemos ou não acerca das coisas espirituais, acerca da vida eterna. Queremos ou não queremos estar com o Senhor? A velocidade que temos na nossa vida não dá tempo para parar, não temos tempo. Fazemos as coisas todas a correr. Nós temos meditações matinais, temos as lições, temos a Sagrada Escritura, temos vários livros. Nunca temos tempo. Deixamos tudo para amanhã. Ou quando chegamos à noite, porque de manhã levantamos a correr, chegamos à noite, queremos ler as lições e estamos aqui assim a cair porque não temos tempo. Não temos método e nós temos que arranjar método. Satanás arranja 1001 maneira de nos despistar, de nos colocar fora do circuito divino. Isso é uma tentação. Ele sabe, ele tem milhares e milhares de anos de experiência. Nós não podemos combater. Este grande conflito, este conflito universal, onde estamos inseridos entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás, nós temos que ser inteligentes para saber concretamente o que pretendemos fazer da nossa vida. A lição fala-nos do modelo, o único modelo que nós devemos copiar. Hoje em dia, tantos e tantos modelos. Eu trouxe algumas imagens, 4 imagens, que vão ser projetadas ali, apenas só uma coisa simples, mas isso para demonstrar, porque há outras que eu até nem podia trazer para aqui de forma nenhuma, e vocês conhecem, mas
são imagens, são modelos em que nós, seres humanos, procuramos, isso nos entretém, nos desvia das coisas divinas. Eu vou pedir lá acima a Regi, que faz favor. Exato. Esta é a primeira imagem, ligado, digamos, à moda. Não sei, se esta senhora viesse aqui hoje, não teria muitas hipóteses de sentar aqui nestes bancos confortáveis que a gente tem. Tinha que estar ali de pé. Mas é uma das situações onde o ser humano perde também o seu tempo, na moda. A segunda imagem, para não dizerem que é só as senhoras, temos este cavalheiro aqui assim, com toda a sua veste tão pomposa. Se eu realmente tivesse aquela roupa aqui, vocês não ouviam absolutamente nada daquilo que eu falaria, que eu diria. Mas isso nos entretém. A terceira imagem são de outro tipo. São penteados. Às vezes, hoje em dia, são estes penteados assim, estrambólicos, ou outros ligados a determinadas pessoas que utilizam tudo isto, são marcas para nós, para seres humanos copiarem. Ou então, esta é para que as senhoras não fiquem assim a sorrir. Temos aqui outra imagem, a última, é esta. Como veem, há de tudo. Eu sinceramente só não sei se aquele violino é do Simão ou da Liuba. Sinceramente não sei, mas deve ser. Isto, meus irmãos e meus amigos, para vos dizer, Satanás entretém-nos. Obrigado, amigo. Entretém-nos com mil e uma coisa para nos distrair, para nos desviar das atenções daquilo que é a nossa responsabilidade. Na parte, digamos, de... Vocês, se quiserem entrar em cena, façam favor. Portanto, não me deixem fazer, porque culto é a seguir. Portanto, a escola sabatina não é nenhum culto. Vejam lá. O modelo realmente que nós devemos procurar é o modelo de Jesus. E o modelo de Jesus tem o seu compromisso. Diz aqui Lucas 2,52. O que é que diz aqui? Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. Graça com Deus e graça com os homens. Mas isto é um bocado difícil para o ser humano copiar. Isto não dá... Deixa-me utilizar uma frase moderna. Isto não dá pica. Não, estar aqui... Não. Estar aqui é sabedoria, estatura, graça, quer dizer, sabedoria mentalmente, fisicamente, espiritualmente e socialmente, isso dá realmente muito trabalho. Nós temos que ter outras atividades para nos distrair. A comunhão com Deus é ou foi o objetivo da parte do Senhor, de Jesus. Jesus, sempre durante a sua permanência aqui na Terra, esteve constantemente. Até podemos analisar e dizer, até devia cansar estar tanto tempo em comunhão com Deus. Não, era o prazer, era, digamos, a necessidade que Jesus tinha para levar a sua missão. Eu pensava que iam subir, porque temos aqui mais outros quatro slides relacionados com a parte de segunda-feira, o corpo como um templo. Aqui também o ser humano é extravagante. E hoje em dia está realmente na moda tudo e mais alguma coisa.
Costuma-se dizer, ou costuma-se dizer, costumamos ouvir algumas pessoas dizer que o corpo é meu. Eu faço dele o que quiser. Eu recordo, eu tenho uma fotografia em casa, tinha 4 anos e meio, mais ou menos, e lembro-me perfeitamente, é a primeira imagem desde miúdo, em que eu sou gente, pelo menos, tive conhecimento, sei exatamente a fotografia, sei onde é que o meu pai me colocou, em cima de um parapeitozinho, junto à casa de uns tios meus, para eu ficar num nível assim, ligeiramente superior, para ele tirar a fotografia. E por acaso tenho essa fotografia lá. Mas eu antes já era gente. O meu pai não foi buscar, sei lá, à mercearia 15 quilos, ou 14, ou 16, conforme o meu peso, de gente. Nós já éramos gente. Nós já éramos alma vivente. Foi assim que Deus nos criou. Gênesis 1, 26 e 27 diz: nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Vou pedir à Regi se a segunda série, vejam se é isto a imagem de Deus. Será que o nosso Cristo terá as suas costas com estes desenhos, desta forma? E Cristo terá certamente marcas das vergastadas, das chicotadas, cujas pontas dos chicotes eram em metal e golpeavam, e de que maneira, o corpo, da mesma forma que nas suas mãos, os seus pés e no seu peito estarão as marcas, e diz ele, em casa dos seus amigos. Eu fui ferido em casa dos seus amigos. Segunda imagem, por favor. Vejam lá se isto é a imagem, do nosso Criador. Tatuagens e mais piercings, mas temos mais. Terceira imagem, por favor. Talvez esta. O que acham? Qual é a vossa opinião? Há de tudo. Então, se querem ver a recordista mundial, é esta. São 650, mais ou menos, piercings que esta senhora tem, além daqueles que não se veem. É preciso contar com esses. É isto. Eu não sei se esta senhora toma banho, mas se ela tomar banho e tirar todas aquelas peças, vai demorar muito tempo. E quando beber uma garrafinha de água, aquilo parece um regador, um coador, porque aquilo deve ser água por todo lado, por tantos buracos. Obrigado. Meus amigos, nós fazemos de tudo e mais alguma coisa, deturpamos as coisas que Deus criou. Já não é novidade para nós. É que isto acontece nos nossos dias. Não é só, digamos, no tempo, a preocupação que Paulo tinha acerca, portanto, dos membros de Tessalónica. Diz 1 Coríntios, o próprio Paulo, 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20. O verso 19 diz: o vosso corpo é o templo do Espírito Santo e não sois de vós mesmos. Isto responde a todos aqueles que dizem: o corpo é meu, eu faço dele o que quiser. Biblicamente, não é. O corpo não pertence à pessoa. É emprestado. Da mesma forma como nós recebemos o fogo da vida, da mesma forma ele se vai. Versículo 20, porque aqui está a razão, porque fomos comprados por bom preço. Um preço realmente muito caro. O corpo e o espírito pertencem a Deus.
comprados por um bom preço. A morte de Jesus, a morte do Filho de Deus. Para quem já passou por situações semelhantes na perda de um filho, deve sentir um bocadinho e deve compreender um pouquinho o que é esta separação. E 1 Coríntios 10, 31 diz que quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Avancemos. Eu não sei o tempo, quem é que me diz que horas é que eu tenho que terminar, que é para eu... Não sabes? Não, é só para eu me poder orientar, porque eu preciso, depois dos últimos 5 minutos, temos aí outro vídeo. Está a andar? Pronto. É que não quero ultrapassar realmente o tempo. Fala-nos aqui de a mente de Cristo. A lição fala-nos da mente de Cristo. O ser humano realmente é adverso a mudanças. Nós não gostamos muito de regras. E por vezes, vamos ser sinceros, meus irmãos, nós muitas vezes estamos numa rotunda. Nós até estamos em movimento. Não estamos parados. Só que não saímos dessa rotunda. E uma volta, e 2 voltas, e 10 voltas, e 1000 voltas. Andamos ali. E nós temos que encontrar a saída. Ai, mas a saída traz compromissos. Pois traz. Pois traz. Porque nós muitas vezes até nos cumprimentamos e dizemos: estás bem? Está tudo bem? E a pessoa do outro lado responde: está bem, está bem. Não está bem nada. Não está bem nada, é uma treta, meus irmãos. Não estamos bem, não podemos estar bem. E não podemos estar bem, senão o céu era aqui. Verdade ou mentira? Não está nada bem. Vai indo. Vamos habituando às situações. Mas não está nada bem. Mal de nós se julgamos que está tudo bem. Diz Filipenses 4:8, isto tudo São Paulo, hein? Já repararam? São Paulo. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, puro e amável, nisto pensai. Nas coisas realmente divinas, nas coisas cujo modelo que é Jesus trabalhou, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro e amável, cria-nos um certo dissabor, porque a nossa natureza humana não é nada constituída assim. E nós gostamos de não ter regras, de fazer aquilo que bem nos apetece. Não pode ser. Não pode ser. Salmos diz 24, 3 e 4, quem subirá ao monte do Senhor? Verso 4, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Um dos maiores inimigos, como devem calcular, é o eu. Se nós, a lição fala-nos, e nós conhecemos muito bem esta parábola do fariseu e do publicano, e se nós perguntássemos, olha lá, tu és o fariseu ou és o publicano? Em que situação é que tu te colocas? Se formos nós a responder rapidamente, não for o eu, se formos nós a responder rapidamente, nós até admitimos que por vezes somos os fariseus. Mas se o eu começa a funcionar, começa a substituir-nos, o eu arranja argumentos impensáveis para justificar as nossas atitudes.
Pensem profundamente e vejam se não é verdade aquilo que estamos a falar. Porquê? Porque é que reagimos assim? A cabeça quente. Epá, eu estava numa aflição e eu tive... Olha, foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Nós temos justificação para tudo, meu irmão. Para tudo. Então o fariseu, o que ele diz é... eu não sou nada assim. E aquele, eu como aquele, nem pensar. Então enche o peito e diz, eu sou diferente daquele desgraçado, como conhecesse o coração do publicano. E o publicano apenas diz, Senhor, tem misericórdia de mim. Como é diferente a atitude de um e do outro. Isto faz-nos pensar realmente profundamente sobre as nossas atitudes, o nosso procedimento, a nossa maturidade, à medida que vamos ficando mais velhos. E ainda há pouco tempo éramos quase uns meninos, uns jovenzinhos, isso. Alguns já são avós, e esses netos quase que já são quase pais, e estão com uma velocidade enorme. E nós às vezes andamos realmente entretidos. Satanás entretém-nos de mil e uma maneira, meus irmãos. E sinceramente, nós temos que parar. Parar. Reparem, nós, quando queremos uma entrevista, mesmo que seja com o pastor da igreja, ele vai à agenda e diz ao meu irmão, olha, hoje não, amanhã, olha, pode ser quinta-feira, sei lá. Tal. Falamos com o presidente da Câmara, falamos com alguém, um empresário qualquer e tal, e ele vai à agenda e diz, olha, hoje não, deixa-me lá ver, olha, dia tal, está bem, às tantas horas, está sim senhor. E marcamos a entrevista e a gente vai à entrevista. Já repararam que com o Senhor Criador de todas as coisas é totalmente diferente? Quem marca a entrevista somos nós. Não é ele. E ele tem tanto que fazer. E é ele. E somos nós que marcamos a entrevista. O local, a hora, seja como for, à nossa disposição. E ele diz, marca. Marca. Marca quando tu quiseres. É diferente, não é? O nosso Deus é diferente. Muito diferente. Sempre acessível para nos ouvir. E nós vamos ouvir. Muitas vezes escapamos. Muitas vezes não temos tempo. Muitas vezes não nos interessa. Não nos interessa porque os tais compromissos. Reparem, a nossa situação espiritual tem realmente muito que se lhe diga. E o encontro que temos realmente com Deus terá que ser um encontro pessoal. É o que ele diz, um encontro pessoal. Nós, aqui indeciso se havia de fazer esta pergunta ou não, se nós estamos realmente preparados, mas vou-vos perguntar, Jesus ainda bate ao coração, ao vosso coração? Bate. Já lá chegarei. Desculpem a minha marotice da pergunta, mas vocês vão perceber. Há membros que já estão batizados há 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos. Já há alguém aqui batizado há mais de 60 anos? Pronto, andamos lá perto. Alguns já andam ali perto dos 60 anos. 60 anos de batismo. Jesus ainda está a bater à nossa porta. Então ainda não entrou?
Ele deve ter os nós das suas mãos já em ferida. Há tantos anos a bater. Não é? Como a Fernanda disse, Jesus já deve estar dentro do nosso coração. E se ele realmente não entra, é porque o coração está ocupado. É porque o nosso coração está ocupado. E ele quer entrar, é o que ele diz. Apocalipse 3:20, eis que à porta e bate. Ele quer entrar. Ele quer sentar-se no nosso sofá, no nosso coração, ter uma conversa amiga, profunda, e quer cear connosco. Quer ter aquela ceia de família íntima. Isto está nas nossas mãos. Está na nossa vontade. Está no nosso querer. Isto é que é ter uma mente de Cristo. Uma mente subjugada, portanto, ao poder do Espírito Santo, ao poder de Deus. É isso. É os convites. É estes alertas. Mas, irmãos, eu lá por estar aqui, eu não me estou a colocar de parte. Eu estou no mesmo barco que todos vós e todos aqueles que nos seguem. Nós estamos no mesmo barco. Os problemas são idênticos tanto a uns e outros. A nossa necessidade de buscar realmente Deus é importantíssimo. Depois estranhamos com aquela passagem em que diz: não te conheço. Não te conheço. Senhor, tu não me conheces. Então, mas eu até no dia 17 de dezembro de 2022 até estava a passar a lição na igreja de Setúbal. Não me conheces? Então, e aquilo que eu há tantos anos, responsabilidades na igreja, fiz tanta coisa lá, participei nisto e naquilo, e tu não me conheces? A sério? Não será o anjo que tu me destes? Ele, se calhar, esqueceu-se de alguma coisa e não escreveu lá no livro as coisas boas que eu fiz. São as coisas menos boas, aquelas que não prestam. Isto deve haver aí um problema qualquer, deve haver um engano qualquer. Não há, não. Sabes porquê? Porque tu nunca te converteste. Porque tu nunca te converteste. Tudo aquilo que fizestes não tem interesse absolutamente nenhum. Ir à igreja aos sábados, aos domingos, às quartas, às festas disto, às festas daquilo. Então, não tem valor, meu irmão. Não tem. Se nós não nos convertermos, não vamos a lado nenhum. E esta lição mexe, tem que mexer connosco, para nós sabermos concretamente o que é que queremos da nossa vida. O que é que estamos a fazer? Que caminho é que estamos ou queremos percorrer? Não é fácil. Diz, meu amigo, com certeza. Eu quero agradecer a ilustração que trouxeste a respeito de Cristo estar a bater à porta do nosso coração. E faz-me pensar a ideia que me parece que tu tinhas quando fizeste a pergunta provocadora, não é? A rasteira. Mas há aqui um pormenor que eu penso que é importante nós não esquecermos. Penso que mal vamos quando nós deixamos de sentir que Cristo está a bater à nossa porta, à porta do nosso coração. Nós temos um momento na nossa vida em que nós abrimos a porta, que é o momento em que o aceitamos, coincidindo ou não com a conversão, mas é pelo menos o momento da justificação. Mas depois temos um percurso. Esse percurso é o da santificação. E esse percurso vai exigir que muitas arestas sejam limadas,
que muitos caminhos sejam corrigidos e, portanto, nós vamos ter de continuar a estar disponíveis para ouvir Cristo bater à porta, para Ele continuar a poder entrar. Ou seja, a entrada de Jesus no nosso coração não é definitiva até que a porta da graça feche, ou que nós findemos os nossos dias. E eu estou a salientar isto porque há igrejas cristãs que ensinam que, a partir do momento em que Cristo entrou uma vez no nosso coração, nós já estamos salvos para sempre. Era só dar este aspecto aqui, que eu penso que é útil neste momento, mas queria agradecer realmente a ilustração. Obrigado. Ok. Foi, como eu disse, foi um bocadinho maroto na questão da pergunta, mas por vezes, digamos, há marotices que nos faz pensar um bocadinho mais profundamente. E a razão foi essa mesmo. É que nós muitas vezes nos acomodamos lá porque temos muitos anos de igreja, parece que já ganhamos um estatuto, quer dizer, parece que Cristo já pouco tem a fazer, mas não, continua. Isto é um renovar diário digamos, da nossa intimidade e da nossa comunhão realmente com Deus. Isto é importantíssimo. Não podemos descurar de forma nenhuma essa comunhão. E temos essa comunhão ao nosso alcance. É que se não tivéssemos, nós não podemos pedir, desculpar-nos perante Deus, que Deus não nos deu as oportunidades, Deus não nos deu aquilo que pudesse estar ao nosso alcance para a nossa salvação. Houve realmente, temos argumentos suficientes para aceitar Cristo e realmente não nos perdermos. É preciso, e a chamada de atenção para todos nós, é que não podemos andar distraídos. Temos que estar atentos e cada vez mais, porque Satanás, com a experiência que tem, leva-nos com uma facilidade enorme, engana-nos com uma facilidade enorme. E o mais grave é que nós pensamos que somos resistentes, que somos valentes, que não precisamos, digamos, as nossas capacidades são suficientes para suportar as ciladas de Satanás, e é quando estamos já em terreno inimigo. Está para acabar? Não. 5 minutos. Então vamos já despechar, que eu preciso de 5 minutos. Mas rapidamente eu gostaria, não podia deixar de ler, é que nós temos depois aí um vídeo de 5 minutos, por isso é que quero me despachar. Não podia deixar de ler aquilo que Helena White escreve, já escreveu há 135 anos, que diz: viva, isto vem na parte de sexta-feira, viva a vida da fé dia a dia. Não fique ansioso e perturbado por causa do tempo de angústia e assim tenha um tempo de angústia antecipado. Não pense continuamente: temo que não estarei de pé no grande dia do teste. Deve viver para o presente, apenas para este dia. O amanhã não lhe pertence. Hoje deve manter a vitória sobre o eu. Hoje deve viver uma vida de oração. Hoje deve combater o bom combate da fé. Hoje deve crer que Deus o abençoa. E ao obter a vitória sobre as trevas e sobre a descrença, satisfará os requisitos do Mestre e tornar-se-á uma bênção para os outros ao seu redor. O Senhor virá em breve e precisamos estar preparados para nos encontrarmos com Ele em paz.